Você sabia que 90% dos traders de Bitcoin perdem dinheiro? É um número assustador, mas a boa notícia é que você pode estar nos 10% que lucram. Neste vídeo, vou te mostrar os erros mais comuns que levam a essas perdas e como evitá-los. O maior vilão é a falta de um plano. Muitos entram no mercado movidos pela emoção, comprando na alta por medo de ficar de fora e vendendo na baixa em pânico. Isso é uma receita para o desastre. Para ter sucesso, você precisa de uma estratégia clara. Defina seus pontos de entrada e saída. Gerencie seus riscos e, o mais importante, nunca invista mais do que você pode perder. Outro ponto crucial é educação. Entenda o que move o preço do Bitcoin. Aprenda a ler gráficos e estude os fundamentos do mercado. Conhecimento é poder, especialmente no volátil mundo das criptomoedas. Fique ligado para mais dicas e não se esqueça de se inscrever para não perder nada. Sejam bem-vindos ao canal Ganhe Sem Perder. Win Without Losing. E hoje vamos trazer um artigo sobre o porquê de 90% dos traders de Bitcoin perderem dinheiro e como vocês poderão ser parte dos 10% que não perdem. Então nós temos aqui dois artigos para demonstrar com informação muito importante para quem se quer iniciar no mundo das criptos e principalmente com o sistema de trading. Então, a informação está aqui. Why 99% of Bitcoin traders lose money and how to be the 10%. Muito simples. Na introdução, nós temos que ter em conta a dura realidade da negociação do Bitcoin. E porquê só 90% dos traders perdem dinheiro? Então, o número não é exagero. De facto, e há bastantes estudos e dados cambiados que a grande maioria dos comerciantes e varejistas de criptomoedas que particularmente detêm Bitcoin acabam no red, a vermelho. Então neste guia vai ser uma ajuda para vocês poderem então ter coerência e boas práticas no que é gerir os vossos ativos, então principalmente na negociação. Primeira estratégia que vocês terão que ter em conta para não existir uma perda de fundos, a falta de uma estratégia de negociação sólida. Então muitos entram no mercado só pela propaganda e também pelo medo de perder, que é o FOMO, é bastante conhecido o termo. Então eles vão observando bastantes influenciadores que trazem lucros, mas para eles próprios, e presumem que é a opção a seguir. Portanto, é uma falsa informação em parte, pois quem elabora e que tem lucros não pode ser propriamente alvo de ser seguido para adotarem um modelo então igual, porque o que funciona para uns pode não funcionar para outros. Portanto, um trader bem-sucedido não compra ou vende aleatoriamente. É uma da informação mais importante que vocês terão ter em conta. Controlo. Não comprarem simplesmente por comprar ou venderem aleatoriamente. Tem uma base, obviamente, instintiva, mas vocês devem pôr de lado esses instintos. Vocês não estão a negociar. Então, para que se compre e se venda há alturas ideais, há alturas propícias para que os utilizadores possam comprar em baixa e vender, obviamente, numa alta. A segunda opção é o comércio emocional e a psicologia. Vocês podem perguntarem a quem quiser. Negociar é 80% psicológico. É obrigatoriamente ter uma mente adaptada para isso.
E a maioria falha porque não controlam as emoções. Tal e qual aquilo que eu acabei de descrever há pouco. Vocês não podem ser instintivos. Têm que controlar as emoções. Ganância, principalmente, pois há sempre uma tentativa e que sai muitas das vezes, ou maioritariamente, frustrada, a tentativa de tentar ganhar o dinheiro rápido. Então é aí que 90% vai falhar durante essas decisões que são completamente impulsivas. Compreendendo então que 90% perde dinheiro, eles não estão realmente mentalmente preparados. É o mesmo que vocês praticarem um desporto de alto nível sem nunca terem sequer treinado. Portanto, vocês vão ter que, primeiramente, adotar práticas mentais para estarem preparados. E então, vocês já sabem, não podem simplesmente entrar em pânico. Têm que ser capazes de manter um sistema vosso. Porque manter um sistema quando o mercado se torna volátil, é aí que a maioria comete esses erros. Ou quando há uma queda exagerada, ou quando há uma subida. Então, não cometer esses erros para que vocês possam realmente ser um bom trader. Terceira função que faz com que percam dinheiro: a alavancagem excessiva e dependência de margem. Como vocês sabem, a alavancagem é uma faca de dois gumes. Tanto dá para a esquerda como dá para a direita. Poderão ganhar bastante, como também pode significar perdas e totais. Portanto, uma coisa a evitar quando vocês são novos traders de Bitcoin, não sejam atraídos por uma alavancagem de 10 ou vezes 100. Porque normalmente elas têm estes picos de explosão em poucos minutos, em poucas horas. E então poderão até ter uma perda total, com uma liquidez numa alavancagem errada. Portanto, evitem isto de 10 vezes ou alavancagem de 100 vezes é para experts, não é para iniciantes. Iniciantes usam alavancagens baixas, 2 vezes, 5 vezes, com stop loss, para não haver perdas. Então, os traders profissionais usam sim, tal e qual como eu acabei de falar, mas gerenciamento de risco e vigor. Portanto, não façam isso. Frequentemente liquidados e tornam-se parte da estatística. Ora, aqui está o que eu acabei de referir. Simplesmente são liquidados com más entradas, com uma má estrutura de alavancagem, com uma tentativa de ganhos rápidos, o que não existe na prática. Portanto, tenham atenção a isso. Quarto parâmetro: falta de gestão e riscos. Claramente, né, o gerenciamento de risco, nós iremos falhar. 90% dos traders falham. Algo que eu acabei ainda há pouco também de frisar: o stop loss. Muitos traders simplesmente utilizam a opção para fazerem uma alavancagem sem definir uma paragem. Então, o stop loss nada mais é do que evitar uma perda excessiva de fundos, tornando os fundos numa liquidez completa. Então, ele vai a uma altura, caso vocês façam um short e ele façam um long, se vocês tiverem um stop loss, vocês não irão ter uma perda em demasia. Então, ora, aqui está o que eu falei: 2% do capital. Eu falei entre 2% para iniciantes, 5%. Então, é ainda menos. Quem é inteligente arrisca apenas 1 a 2% do seu capital por negociação. Mesmo quem tem 10 mil, imaginemos 10 mil Bitcoin, ele vai apenas usar 1 a 2% desses 10 mil Bitcoin para iniciar a sua capitalização, o seu trading, a sua alavancagem. Portanto, isto é gestão de banca. Bankroll. Vocês têm que ter uma gestão de banca. Porque se apostam demasiado e perdem a posição, não há hipótese de recuperar, porque
quando vocês tentam alterar ou depois a negociação, não dá tempo de recuperar. Se vocês entrarem numa perda alta, dificilmente vocês conseguiam alterar a vossa negociação para recuperar a tempo de conseguirem, né, ter de volta os fundos que perderam. Tenham muita atenção a isso. É muito importante o parâmetro de não haver uma gestão de bankroll da vossa banca. Apostem apenas 1% a 2% independente do capital que vocês possam ter. Quinto parâmetro, sem backtesting ou validação de estratégia. Construir uma casa sem verificar a planta? Obviamente que não. No entanto, o que é que muitos dos traders iniciantes fazem? Eles implementam estratégias próprias que não são testadas e que não têm absolutamente nenhuma indicação de que possa ser sucesso. Então, mais uma vez, estes 90% cometem o erro de tentar criar por eles próprios uma estratégia sem terem uma estratégia que anteriormente tenha um backtesting, ou seja, uma estratégia que anteriormente foi testada e que realmente resultou. Quando vocês utilizam estratégias que já resultaram e é uma estratégia válida, sim, o trader poderá ter lucro, fazer parte da estatística dos 10% que realmente conseguem ganhar. Então, o backtesting permite isso. Para que vocês simulem uma estratégia, vocês podem simular. Tem hipótese de criar uma estratégia completamente um formato gratuito usando fundos trial, fundos fictícios, e vocês vão testando essas estratégias e vão usando, obviamente, um dado histórico. Vão adquirindo um histórico sobre essas estratégias e veem quais é que não funcionaram, quais é que funcionaram ou quais é que provavelmente irão funcionar a tempo. Portanto, é realmente negociar suicídio se vocês não têm uma estratégia. Aqui é completamente atirarem-se de cabeça para uma piscina vazia. Portanto, tenham atenção. Utilizem estratégias que anteriormente funcionaram ou que tenham atenção que podem não funcionar em tempo real. Portanto, tem que ser realmente bem estruturado. Sexto ponto é um ponto que eu acho muito interessante. Seguindo o rebanho, o que é que acontece? O ser humano é mesmo assim. Quando um faz, os outros também fazem. Quando 50 fazem, outros mais 50 farão. Então, tudo o que é comerciante de criptomoeda segue, obviamente, influenciadores em rede social. Para quê? Para estarem a par de previsões, de possíveis compras, possíveis tradings. Então, quando muita gente fala sobre o mesmo assunto ou uma moeda, muitas vezes é tarde demais. Porquê? Porque é uma parafernália. Por vezes, o problema é mesmo este. Quando há muito barulho em volta da mesma moeda, pode haver algo por trás. E nós, só no fim, é que vamos dar por isso. E aí já será, obviamente, tarde demais. Não sigam quase que aleatoriamente um trader ou um influenciador bem sucedido através de uma rede social ou um post que vocês encontrem só porque aquela moeda está realmente no hype. Aí não é recomendável de todo. E é exatamente essa mentalidade que esses rebanhos, que é os 90% que perdem, fazem. Eles reagem ao ruído, tal e qual como eu disse, o burburinho em volta do projeto é muito, e é aí que nós entramos de cabeça, adquirimos projetos, adquirimos moedas e por vezes não vão dar. 99% das vezes será com certeza perda de ativos. Os 10% agem em base dos próprios sinais e não têm a tendência da mídia social. Ou seja, estes 10%
fazem exatamente aquilo que eu estou a trazer para vocês, baseado nos sinais. Então, se eles pesquisam, aprendem sobre o risco, sobre as volatilidades, sobre o processo, eles então, quando agirem em base de um trading ou de uma negociação, é por sinais que eles anteriormente já tiveram e por sinais que eles estão a ter. Então, não há uma tendência de influência sequer social nesses 10% que são bem-sucedidos. Então, é esta informação muito importante que eu quero deixar para vocês. Além de que vocês sabem que há uma mecânica de mercado e nós temos que fazer sempre conta com essa mecânica, essa manipulação que nós poderemos encontrar dentro do trade ou da negociação aí das moedas. O mercado tem as baleias e vocês sabem que as baleias podem realmente influenciar mercados com quedas absurdas ou com subidas também absurdas. Então, esses jogadores entendem zonas de liquidez, o comportamento do trader a nível psicológico. Eles encadeiam caçadas e fugas falsas para capturar, então, comerciantes varejistas. Vocês têm que compreender que a dinâmica do poder é crucial. Saber como é que as baleias pensam e operam ajuda a explicar porque 90% dos traders perdem dinheiro. Então a maioria está apenas a alimentar os grandes players de liquidez. Ou seja, vocês, ao adotarem uma postura correta, evitando estas informações que nós já deixámos para vocês, que são muito importantes, vocês vão evitar então também perder dinheiro para as baleias, porque é isso que acontece. Vocês, ao perderem, vão alimentar a liquidez dos grandes. Então tenham atenção a esse pormenor, aos movimentos de cada baleia, para vocês entenderem como funciona melhor o mercado. Incentivos cambiais não estão a vosso favor. Obviamente não. Na bolsa ganha-se dinheiro quando se negocia, não quando você ganha. Por isso é que eles oferecem alavancagem tentadora, bónus de inscrição rápida e interfaces chamativas para manter a pessoa a clicar, a comprar e a vender. Então isto vai de acordo àquela outra informação que nós deixamos para não seguirem o rebanho. Porque é isso que eles fazem. Eles vão tentar incentivar esse tal rebanho que segue o projeto, a incentivar para que eles comprem, para que adotem uma postura, né, de compra, de venda e mantendo as pessoas, né, dentro do projeto para que se torne cada vez mais sustentável, mas não propriamente para nós, mas propriamente para eles. Lembre-se que o sistema foi projetado para volume e não para lucratividade. Esta armadilha sutil contribui para que 90% dos traders Bitcoin percam dinheiro. Volume. O volume é sempre importante. Portanto, volume não significa lucro. Pode sim significar uma pequena armadilha sutil para que quem perde dinheiro, os tais 90%, né, ficarem então sem fundos. É simplesmente o que acontece. Então, temos aqui mais uma estratégia comprovada que vocês podem fazer também aqui, pois uma leitura e desenvolver, obviamente, uma estratégia. Quais prazos, os sinais de entrada, confirmar a saída, quanto vão arriscar, quanto está no stop loss. Então, tem essa informação aqui. Eu vou deixar para vocês o link também aqui para vocês quiserem ler em tempo real esta informação que eu acabei de deixar para vocês então poderem se tornar cada vez melhores traders, melhores negociantes de criptomoedas. Nós iremos trazer mais vídeos, iremos trazer aí informações para vocês também sobre estratégia e o que é que nós poderemos fazer em algumas exchanges, que é sempre a melhor opção
para vocês conseguirem rentabilizar um pouco. Portanto, tenham atenção a essa informação que nós acabamos de deixar aqui para vocês. Leiam este artigo e não se esqueçam de deixar aí o vosso like, subscreverem ao nosso canal, pois teremos todos os dias novos conteúdos acerca de como devemos proceder corretamente, inicialmente, antes de negociarmos qualquer estratégia. Próximo vídeo, nós iremos trazer informação sobre o day trade, para vocês entenderem que o day trade poderá ser uma ilusão. Portanto, o próximo vídeo que nós iremos deixar será exatamente sobre esta informação, para que vocês não sejam mais um dos perdedores que tenta negociar diariamente. Até lá, fiquem bem.